Queria passar a palavra para a nossa palestrante de hoje, que é a Rafaele. A Rafaele também é nossa cliente. E, enfim, queria passar a palavra para ela falar do tema de hoje, que é um tema bem interessante, né, de um trabalho conjunto, né, e de várias áreas, né, que pensam diferentes, mas que podem crescer muito uns com os outros. Eu vou passar a palavra para ela. Espero que vocês gostem. Olá, gente. Boa noite. Deixa eu colocar a apresentação. Só colocar aqui. Apresentar. Isso aí. Está funcionando aqui. Beleza. Seguinte, gente, o tema que eu vim apresentar aqui, algumas pessoas, até que eu comentei que ia falar sobre isso, as pessoas falaram, um tema meio polêmico, né? Porque marketing, às vezes, com tecnologia, dá uma desentendida, e BI também. Mas, na verdade, a ideia que eu trago para cá é que, na verdade, todo mundo tem que trabalhar junto, né? Se todo mundo trabalhar junto, o resultado vai ser muito melhor. E aí, antes de começar, e até antes de eu me apresentar mesmo, eu ia pedir para quem trabalha com marketing levantar a mão, quem é da área de marketing especificamente. Beleza. De TI tem alguém? De tech? Não. E de BI? Tem. Alguns ali. E de BI? Tá, beleza. Então, vamos lá. Então, seguinte, gente, meu nome é Rafaele Bragança, pode me chamar de Rafa, porque é mais fácil, minha mãe foi muito criativa a criar esse nome. E eu sou formada em publicidade, eu sou especialista em marketing digital e trabalho nessa área há mais ou menos 8 anos. Então, só com online eu já trabalho há mais ou menos 8, 9 anos. E fora online eu também já trabalhei em algumas coisas de offline. E aí, online, a maior parte do meu tempo foi trabalhando com performance, SEO, inbound marketing, marketing direto, social media, customer service. Então, hoje, um pouquinho do que eu faço em OLX, eu vou tentar falar um pouquinho para vocês aqui também. E antes de estar em OLX, eu trabalhei muito tempo no ramo de educação. Então, já trabalhei na Veiga de Almeida, já trabalhei no IBMEC, já trabalhei em consultorias para educação, já trabalhei em empresa que faz curso de e-learning para grandes empresas. E aí eu decidi fazer um shift na minha carreira e fui trabalhar no OLX, que era um mercado completamente diferente. E aí no OLX eu fiquei durante 1 ano como coordenadora de online de performance, focada em monetização, então campanhas que gerassem receita para a empresa. E há mais ou menos 7, 8 meses eu fui convidada para tocar um novo projeto do OLX, que é o Story Imóveis. Quem ainda não conhece, vale a pena entrar. O Story Imóveis é uma plataforma de imóveis da OLX, focada somente no setor de imóveis. E quem tiver oportunidade, vale dar uma olhada. No tempo que eu estiver apresentando aqui, também se surgir alguma dúvida, estamos à disposição. Então, vamos lá. Então, para começar, eu trouxe algumas frases que é bem comum de ouvir em áreas de marketing, principalmente em agência, ou então em startups, ou até mesmo grandes empresas. As pessoas, quando pensam, putz, eu tenho que fazer um projeto em parceria com alguém, caraca, mas vai demorar um tempo, putz, não depende só de mim. E aí eu trouxe para vocês algumas coisas que a gente tem que parar de pensar. Então, assim, preferencialmente a gente tem que parar de pensar que, caraca, eu vou ter que pedir para o TI. Não, isso teria que ser positivo. Cara, eu vou trabalhar com alguém em conjunto. Eu vou ter mais alguém para agregar no meu projeto. Né? Não tem como fazer uma gambiarra, não. O povo de tech e produto não ajuda. Quem tem que fazer essa análise é BI, isso não é meu trabalho. Então, a gente tem que parar de pensar assim. E eu trago alguns pensamentos diferentes para a gente começar a pensar a partir de agora. Que é, como podemos fazer isso dar certo juntos? Tá? Se você não tem tempo, agora eu posso te ajudar. Sim, a opinião de todos agrega no final. Produto e tech e BI são parceiros e não complicadores. E eu preciso defender, sim, os meus pedidos para que tudo possa ser comprovado. E aí, quem trabalha com performance aqui sabe que performance é muito análise, é muito número. A gente está o tempo todo vendo se aquilo deu certo, como pode otimizar. E aí, tenta trazer um pouquinho desse olhar de, poxa, eu tenho que mostrar para as pessoas também que não é só em performance lá que eu tenho que mostrar meu trabalho. Eu tenho que mostrar dentro de casa também para vender os meus projetos. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre landing pages, e aí vocês vão ver, assim, às vezes é necessário, sim, a gente vender a nossa ideia e mostrar que aquilo ali vai fazer uma grande diferença lá no final. Tá. Então, hoje, tudo
esse momento aqui a gente está gerando dados. Então, o momento que a gente saiu do trabalho, saiu de casa para vir para cá, a gente estava no GPS, a gente gerou dados. E se alguém entrou no Waze, também gerou dados. Se alguém ouviu o Spotify, também está gerando dados. Então, a qualquer momento, a gente está gerando dados. E aí, como isso pode ser benéfico para a gente, né? Então, em marketing, pensa que... Eu não sei se alguém viu ontem, o Spotify lançou alguma coisa parecida para você ver qual era o seu perfil de playlist no Spotify. Não sei se alguém aqui viu. Alguém viu? De localização também. E aí a gente pensa assim, pô, caramba, o Spotify é música, né? E por que ele está tão preocupado em me mostrar a playlist que tem mais a ver comigo? É isso, é dados. Então, assim, cada vez mais as empresas estão mostrando dados, tá? E isso usa a seu favor. E aí, quando a gente fala aí disso, a gente pensa no seguinte, cara, a gente gera muito volume de dados. E a gente vai usar tudo? A gente pode usar tudo, mas para isso você precisa de ajuda. E aí você vai precisar do time de BI, possivelmente. Além disso, as ações de marketing tornam-se mais inteligentes e segmentadas quando você tem um time parceiro. E a outra coisa que são 2 pontos importantes que eu trago para cá, que é privacidade. Então, eu não sei quem... Acredito que muita gente aqui deve trabalhar com Google Analytics. E aí no Google Analytics tem dados que você também não pode abrir, né? Então, privacidade de dados é uma coisa importante, porque nem tudo que a gente tem a gente consegue usar, mas a gente sabe o seguinte, que tudo que está disponível a gente pode usar ao nosso favor. E, além disso, tech e produtos são aliados eternos. Então, vamos tentar pensar que se a gente tiver tecnologia do nosso lado, a gente pode fazer muita coisa diferente e legal. E aí, alguns dos exemplos que eu trouxe para cá, eu vou tentar trazer para a realidade. Tá? Então, realidade virtual é uma coisa que eu penso o seguinte, caramba, um tempão atrás as pessoas vêm falando nisso, né? Muita gente fala disso o tempo inteiro. Mas o que marcou nos últimos anos de realidade virtual? Assim? O que foi tão diferente que você olhou e falou, caraca, nossa, realmente aproveitar essa tecnologia a um ponto que deixou de boca aberta. Eu não me recordo de um case desse ainda. Eu acho que tem muita coisa que a gente ainda tem que explorar. Tem muita coisa que a gente ainda tem que fazer em parceria que a gente não faz. Internet das coisas, então esse é outro tema que está super em voga, as pessoas estão falando de internet das coisas. E aí, assim, cadê um case de uma grande empresa com internet das coisas bem bacana, sabe? Tem alguns, lá fora tem bastante coisa, eu trouxe alguns vídeos para mostrar para vocês. Oi? Exato. Então, lá fora a gente já vê muita coisa, então, poxa, vamos trazer para cá, vamos tentar atribuir isso para o Brasil, é muito que a Dani falou aqui no início, sabe? Vamos trazer discussão, vamos trazer para o Brasil algumas coisas que a gente já vê lá fora, que tem de inspiração. Mobile location, então, location é o que a gente mais fala nos últimos tempos, né? Location, Spotify, aí você acabou de falar de localização, ainda nem vi, mas deve ser alguma coisa bacana, deve ser gente que está ouvindo coisas parecidas com você, chutaria o que seria isso. Legal, não, bem bacana. Então, mais uma coisa aí que a gente traz de localização. E, por último, ads inteligentes, né? Então, se a gente tiver tecnologia, a gente vai conseguir trabalhar para evoluir ainda mais, para ter ads mais inteligentes. Antes de começar, eu vou colocar um vídeo. Esse vídeo aqui é exatamente sobre localização. Alguém já viu esse vídeo? Não? Bom. O vídeo é em inglês, quem não entender, mas dá para ver pelas imagens, fica fácil de entender, não tem problema nenhum. Everything is connected. Wherever we go in the physical and virtual worlds, we build a profile and leave a trail. Whenever customers walk into your store, they bring their history with them, their preferences, their unique persona, their hard-won cash. And you can capture all of that and raise your game, or not, and watch them walk out again. Your competitors won't make the same mistake. Many marketers struggle with huge amounts of data in silos, with little insight. They don't truly know their customers. Smart Focus helps. The Message Cloud gives you the capabilities to contextualize each visit and create sales opportunities using sensors, social listening, data insight, and email.
It's an app on your customer's smartphone. It's the sensor that recognizes and records when they come into store and responds in the moment. With the Message Cloud, you instantly receive their profile, their preferences, their purchase history, and their social data, so long as they opt in. It creates automatically contextualized recommendations based on what's trending, what they browsed online, how much they spent with you, and the things you know they love. And integrate payment, loyalty, and smart emails that react in the moment. With Smart Focus, you can understand what millions of social messages actually mean for your business. It's what retail can be in a connected world. This is marketing that adapts to your customer as an individual, making footfall as a Deu para a gente pegar a mensagem de qual era a ideia do vídeo. A gente está longe disso, bem longe disso ainda. Mas alguém acha impossível isso acontecer? Assim, acha inviável isso acontecer? E aí a gente pensa o seguinte: se a gente tivesse pessoas focadas nisso em determinados segmentos, seria viável fazer isso, né? As pessoas têm os dados nossos já sabem o que a gente navega, o que a gente gosta. A gente tem profissionais de tecnologia hoje capacitados para conseguir fazer isso. Então, o que eu fico, quando eu vejo esses tipos de vídeos, que são até inspiracionais para a gente, é pensar o seguinte: como é que eu conseguiria aplicar isso no meu negócio, né? Eu não trabalho exatamente nesse setor, mas o que isso traz para mim? Como é que eu posso trazer isso para a minha realidade? E aí eu trouxe alguns exemplos aqui de como a gente consegue colocar algumas coisas na prática, juntando BI e juntando tecnologia e juntando marketing. Nessa parte que eu vou passar para vocês, fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida, porque eu estou realmente trazendo exemplos. Então, se vocês tiverem dúvidas específicas sobre o exemplo que eu vou mostrar, podem levantar a mão e eu vou tentar explicar o melhor possível. Tá. Então, no exemplo 1, o que eu trago é o seguinte, né? Vamos supor que um time de marketing gostaria de fazer campanhas mais segmentadas, com landing pages e um modelo de atribuição específico. Alguém aqui trabalha um modelo de atribuição que não seja last click? Não, né? Alguém? Eu pensei que alguém tinha levantado a mão ali, mas acho que não, né? Tá, a maioria. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Alguém que sabe qual é o nome da filha da Xuxa? Qual? Não, pode falar, pode falar. Sasha, alguém mais? Sasha. Beleza. E se eu desse, tenho aqui um dinheiro, se eu desse o dinheiro só para a última pessoa que falou Sasha, seria justo? Não seria justo, né? Porque todo mundo acertou a resposta. Então, last click é isso, né? Last click eu estou atribuindo o peso da atribuição, da conversão, somente na última pessoa. Então, falaram o seguinte: vamos montar uma fila aqui, todo mundo falou Sasha. Ah, não, mas todos vocês são irrelevantes para mim. Toma o dinheiro aqui no último. Oi? É mais ou menos isso, né?
Então, a gente sabe que o modelo, talvez para algumas empresas, o modelo de atribuição last click vai ser o melhor. Mas para muitas outras não vai ser o melhor. Tá. E aí aqui eu estou trazendo um exemplo de que o modelo de atribuição last click não é o ideal para essa pessoa aqui. Tá? Então, a gente sabe que o nosso usuário, quando ele está pesquisando sobre alguma coisa, ele não é linear, né? Ele não entra e fala, eu vi um display do Google, vi um e-mail, Facebook, converti. Né? Queria eu que fosse assim, mas não é. E aí a verdade é que ele é impactado por uma campanha de display, depois ele recebe um e-mail, depois ele vê um carrossel no Facebook, aí ele fica 3 dias sem ver nada, depois ele volta lá naquele e-mail que ele recebeu, e aí, por último, ele faz uma pesquisa no Google. E se a gente conseguisse saber qual é o papel de cada canal desse? Seria excelente, né? Então, poderia saber, por exemplo, que e-mail, Facebook e aqui o e-mail, eles são de assistência, são uma conversão de assistência. Eles ajudaram a chegar até aqui no ponto final. Ou então que o e-mail, na verdade, foi a minha conversão, e aí depois ele pesquisou para pesquisar alguma coisa sobre brand search, por exemplo, e aí ele voltou para a empresa. E aí a ideia que eu trago aqui é que se a gente tiver um time de BI onde ajude a gente a pensar dessa forma, a gente poderia ter campanhas bem mais inteligentes. O que seria isso? Se eu sei que aqui ele está no início do meu funil, eu vou fazer uma campanha de brand, onde ele vai conhecer a minha marca, ele vai ter aquele primeiro contato, ele vai se sentir atraído. Depois eu posso mandar um e-mail marketing de conteúdo. Então, eu vou dar um exemplo aleatório aqui de um segmento para a gente poder mentalizar isso melhor. Então, vamos dizer que eu queria comprar um tênis. Eu, Rafa, estou aqui, quero muito comprar um tênis. E aí eu estou andando pela internet, vendo coisas, e aí eu sou impactada aqui por um banner que fala sobre conheça a nova loja de tênis, sei lá, no Barra Shop, um exemplo. Legal. Eu olhei, entrei, saí, tá. Ainda não sei que tênis eu quero. Quero comprar um tênis. E aí depois eu recebo um e-mail marketing que me fala sobre conteúdos de pisada de tênis. Qual seria a pisada melhor para você? Você tem uma pisada pronada, fechada, não? Eu continuo caminhando e aí eu chego no Facebook e vejo um vídeo sobre performance. Então, por exemplo, quando você tem um tênis melhor, você tem uma melhor performance na sua corrida, você emagrece mais. Coisas boas acontecem com você quando você tem um tênis adequado. Eu passo um tempo sem procurar por isso, falo, caramba, eu preciso comprar o tênis. Eu volto lá no meu e-mail e falo, tá, então a minha pisada é XPTO. Eu vou e pesquiso no Google. E aí, quando eu vou pesquisar no Google, eu já sei o seguinte, eu quero um tênis de pisada pronada da Mizuno, um exemplo. E aí, aqui, eu vou estar atingindo esse usuário no long tail, onde ele está muito mais embasado no que ele quer. E aí, como é que tecnologia poderia nos ajudar nisso? BI já ajudou a gente, né? Ele já contou para a gente como seria aqui a jornada. Se eu conseguisse ter uma landing page específica para cada momento desse, não seria mais interessante? Porque, por exemplo, eu poderia entrar aqui no e-mail de conteúdo e ter lá, compra um tênis. Aí eu chego aqui, tem uma lista, e falo assim, putz, mas eu não queria saber de lista de tênis, gente. Eu queria saber mais sobre aqui, como é o negócio, a pisada, como é a minha performance. Então, eu poderia ter landing pages de conteúdo e teria uma landing page de conhecimento e poderia ter uma landing page para conversão. Aqui eu poderia ter um funil de conversão, um formulário, alguma coisa do tipo, ou então eu poderia ter uma campanha específica para jogar para a lista de produtos de pisada pronada, um exemplo. Aí depende de como seria a sua estrutura de site. Mas aqui, vocês conseguem entender qual seria a diferença se a gente, de fato, entendesse em que momento o nosso usuário está? Tem uma diferença clara do que hoje a gente vive, né? Hoje, quando eu vou procurar um tênis, a primeira coisa que as pessoas tentam me fazer é o inferno na minha vida, que eu entro no remarketing, nunca mais saio, vejo vendo tênis em todo o tempo todo, eu falo, caraca, não quero mais tênis. Comprar sandália, desistir. Então, vamos tentar trazer isso para a nossa realidade. Alguém teve dúvida em relação a esse exemplo? Ficou claro para todo mundo? Beleza.
O outro exemplo que eu trago aqui é um exemplo que deve acontecer com muita gente, que é o seguinte. Você tem lá o seu funil, né, de conversão, aqui você tem a home, aqui você tem uma lista de produtos, vamos supor que você venda... Vamos continuar no exemplo do tênis, que é mais fácil. Você tem uma home, aqui você tem uma lista com vários produtos, e aqui você tem uma página de produto específica de um tênis, e lá dentro dessa página você tem a conversão. Aí você começa a fazer várias campanhas, né? E que time de marketing fala, não, vamos fazer campanha para jogar aqui para dentro do funil, vou ter uma outra campanha que vai jogar para cá para o listing, uma outra que vai ser jogar direto para a página do produto. Beleza. Então, tá time de marketing trabalhando para caramba, e aí, quando o BI vai analisar e fala assim, gente, a gente tem um problema sério. Todo mundo que chega na página de produto, 75%, vai embora. Aí a primeira coisa que a pessoa de marketing pensa, estou jogando tráfego desqualificado, né? A pessoa não queria tênis. Às vezes a pessoa não queria tênis, eu devo estar errado, eu devo estar segmentando errado, a palavra deve estar comprada errado, alguma coisa está acontecendo. Mas será que se a gente fizesse uma análise, sentando com a pessoa de produto, uma pessoa de tecnologia, e a gente analisasse passo a passo, talvez a gente não conseguiria entender onde está o problema aqui? Porque às vezes não é a campanha de marketing que está o problema. Às vezes, sei lá, o botão é quase branco e ninguém vê. Ou então não tem botão, ou então a foto é grande. Isso já aconteceu comigo em alguns sites, tá? Quando você clica na foto, não vai produto, você tem que clicar no botão. E aí você fica lá clicando, desisto, não quero mais isso aqui. Tipo, demora muito tempo, vou para outro site, abro várias abas. E normalmente você tem um tempo muito curto para converter aquele cara, né? Porque ninguém procura só você, né? Você, né? Tipo, a sua marca não é exclusiva no mundo. Então ninguém para e fala assim, vou procurar só essa aqui, nada mais me interessa. Na verdade, as pessoas abrem várias abas. Quando, por exemplo, estou procurando tênis, eu abro várias marcas. E se aqui já demorou para mim, eu falo, vou para o próximo. Então a gente tem um tempo muito curto da coisa fazer acontecer, da coisa realmente virar e cair aqui nesse restante da galera que converte. Então, a dica que eu deixo vendo esse exemplo 2, e aí eu queria até ouvir de vocês como funciona um pouquinho, todo mundo entende que aqui talvez não seja um problema de marketing, certo? Talvez você pode ter problemas no produto. E alguém aqui hoje tem essa dinâmica de discussão com o produto, tech, senta na mesma mesa, discute? Todo mundo tem? Oi? Um pouco. Mas não é tudo, né? Dá para melhorar. Dá para melhorar. Mas, enfim, a gente viu que assim, são polos espaçados, né? Teve uma pessoa aqui, outra ali, outra lá, não foi todo mundo. Acho que a gente tem que caminhar aonde ela vai chegar aqui na frente e vai falar, não, eu converso pra caramba, é ótimo para mim é ótimo, eu vim aqui só para te ouvir mesmo, porque para mim tá maravilhoso. Então, eu acho que a gente tem que caminhar, traçar isso na mente e aí tentar voltar para o trabalho amanhã, enfim. Então, falar, poxa, gente, por que a gente não consegue fazer uma coisa assim em conjunto? Tipo, o que está acontecendo assim? Eu estou sendo resistente, você está sendo resistente, como é que a gente pode sentar e discutir isso junto? O outro exemplo é o seguinte, pensando também que a gente quer fazer campanhas cada vez mais segmentadas, a gente pensa no seguinte, né? A Rafa, de novo, está lá procurando sobre tênis, e aí ela recebe aqui um e-mail marketing, conteúdo de uma marca X, e aí ela cai num artigo sobre corrida, né? Um blog sobre corrida. Ela lê, tal, tudo bem, depois a Rafa vai fazer outras coisas da vida dela, né? Sai para almoçar, sei lá, vai pesquisar sobre outra coisa. E aí, será que esse tracking que a Rafa entrou no blog e viu sobre corrida foi feito dentro do seu site? Porque se isso aqui foi feito, a gente tem algumas coisas interessantes que a gente possa fazer. Por exemplo, se a gente quisesse ter uma campanha de entrega de conteúdo em sequência. Então, eu quero que quem viu exatamente esse e-mail vai ver uma peça específica no Facebook.
Se você tem esse tipo de tracking, você consegue fazer. Então, o que eu estou tentando trazer para vocês? Se a gente tiver uma estrutura de tracking adequada por trás do nosso site, a gente consegue fazer coisas que hoje não são tão usuais, né? Então, muitas das vezes você vê uma comunicação em e-mail, que aí quando você cai no Facebook é uma outra comunicação que não tem nada a ver com aquilo, que aí quando você pesquisa no Google e vê depois uma campanha de display não tem muito a ver. E aí, por que a gente não usa esse potencial? Sabe, pouquíssimas empresas usam esse potencial. Que é o seguinte, o Facebook, há um tempo atrás, ele lançou até uma forma de anúncio, que é o Ad Sequence mesmo, né? Não sei se todo mundo aqui já viu. Você consegue fazer anúncios que são uma sequência. A pessoa só vai ver o anúncio 2 se ele viu 1, se ele vai ver só o 3 se ele viu 2, e assim, na sequência. E aí o que eu estou propondo para vocês aqui é que a gente faça isso independente se é só no Facebook. Então, se a pessoa viu o seu e-mail, ela vai ver um carrossel específico. Se ela viu o seu carrossel específico, ela vai ver um vídeo específico no YouTube. E aí, o que isso possibilita? Que você converse com a pessoa, tipo, 1 para 1. Então, eu sei que a Rafa estava lendo um artigo sobre corrida, possivelmente ela depois vai querer ver sobre, talvez, produtos saudáveis, ou sobre modelos de tênis de corrida, ou sobre melhores trilhas para correr, um exemplo desse tipo. E aí, para que isso aqui, vamos dar o exemplo aqui de modelos de tênis, que foi o que eu peguei, para que isso aqui seja possível, a gente precisa também ter um XML para abastecer isso tudo, né? Porque vamos pensar que eu tenho, sei lá, 5.000 tênis diferentes. Seria inviável uma pessoa fazer uma planilha de Excel com 5.000 produtos diferentes, subir para o Facebook, e aí toda vez que mudasse o preço, você virar para a pessoa, então vai lá, fulano, atualiza lá na planilha do Excel. Sobe de novo. A pessoa vai viver para fazer isso. Não dá, né, gente? Então, a gente precisa de um XML para que isso funcione. E aí, XML e tracking é uma coisa que a gente depende pra caramba do time de tecnologia. E aí, a dica que eu tento trazer, o que eu já fiz algumas vezes em alguns lugares, é você mostrar como seria para a pessoa. Você fala assim, olha só, você pode ser impactado por um anúncio como esse aqui, ou você pode ser impactado com esse anúncio, esse aqui, ó, que são os tênis exatamente que você queria ver, depois que você viu o anúncio depois que você leu o artigo sobre corrida. Então você se sentiria muito mais atraído, não é, do que uma peça estática escrito Veja Tênis. E aí as pessoas têm aquele estalo do tipo, caramba, é verdade, sabe? Então, putz, como é que eu faço isso? E aí você volta lá atrás e fala, para eu fazer isso, eu preciso disso aqui, de uma estrutura de um site onde eu consiga pegar essas informações, eu preciso de um tracking. E aí é um trabalho de formiga mesmo, gente. Assim, às vezes, a gente vai ter o tracking, não vai ter o XML. E aí você pode subir, sei lá, uma primeira campanha por um Excel e depois você vai melhorando. Mas eu acho que a dica mais importante disso um pouco que eu estou tentando falar, é que não vamos tentar, tipo, eu já que eu não tenho XML, eu não vou fazer isso, vou sempre fazer banner estático, sabe? É mais que provado, tipo, o próprio formato do Facebook, que é o DPA, né? Ele é mais que provado que você tem melhores resultados quando você usa algo dinâmico que você conversa com o seu usuário. Então, vamos tentar sair um pouquinho do tipo, eu vou pelo caminho aqui que é mais fácil, que eu não dependo de ninguém, e tentar fazer a coisa que vocês realmente acreditam, porque eu tenho certeza que quem trabalha com marketing realmente acredita que esse aqui seja o melhor. Tá. Desse exemplo, todo mundo aqui, hoje a maioria das pessoas já conseguem trabalhar dessa forma? Entregando conteúdo específico, 1 a 1, em momentos diferentes. Pode levantar o braço, assim? A gente tem 3, né, numa sala. E a Dani aqui. Pô, Dani, mas você não conta, né, Dani? Você está roubando. Tem o Léo ali também, ó, que levanta o braço. Então, assim, a gente tem, sei lá, eu não vou contar aqui quantas pessoas são, mas a gente tem 4 pessoas levantando o braço
de algo que acho que todo mundo aqui acredita que seria o melhor, sabe? E aí, para tentar trazer para a discussão, eu queria até ouvir um pouco de vocês, assim, o que vocês acham que seria melhor se vocês fizessem para a empresa de vocês? Tipo, o que vocês acham que está faltando para esse gatilho? E aí, para tentar trazer todo mundo para a discussão, a galera ali que já consegue falar um pouquinho, o que vocês hoje sentem que é uma barreira, talvez, para que isso aconteça? Galera, não precisa ficar com vergonha, pode falar. Falar, vocês levantaram a mão, querem falar um pouquinho? O melhor caminho é a gente que é de marketing, entrar em capacitação, né? Acho que a gente tem que ser mais proativo. A gente tem que sair um pouquinho do nosso quadrado e realmente abrir o que a gente sabe para a empresa. Então, por exemplo, tem o pessoal que é desenvolvimento, o pessoal que é de BI aí. Então, a gente de marketing e capacitar mesmo essas pessoas, e foi o que você falou, né? E mostrar como é que funciona isso na prática. Então, por exemplo, eu trabalho na Stone Pagamentos. E a gente foi e mostrou como é que funcionava isso na prática para fazer a implementação. E aí, hoje, a coisa está andando. Então, a gente realmente sair do quadrado, mostrar o que a gente quer para que as pessoas realmente entendam o fluxo e o organograma de um marketing digital e de uma campanha. Então, acho que esse é o melhor caminho hoje. Boa, obrigada aí por ter falado. Quer comentar aqui também? Meu nome é Helson, eu trabalho na área de Growth Hacking na DevMedia. E, tipo, o que eu acho que mais dificulta mesmo é a comunicação, principalmente entre a área de TI e a área de marketing. Que, normalmente, eu sou de TI, eu sou desenvolvedor front-end, mas trabalho na área de marketing lá. O que eu vejo que é mais difícil é que o pessoal de marketing, às vezes, chega para o profissional de TI, pede uma solicitação dessa, mas, às vezes, tipo assim, não sabe chegar e falar o que ele precisa fazer. Porque o desenvolvedor, ele vê código. Entendeu? Então, tu tem que... Você estava aqui no segundo slide, quando você chegou um pouquinho depois? Então, aí tipo, por causa que para fazer esse tipo de integração, precisa estudar uma documentação SDK do Facebook, entendeu? Precisa elaborar uma API, entendeu? São várias integrações que tu faz para ter esse tipo de marketing, entendeu? Aí o pessoal de marketing tem que saber chegar no pessoal de TI e falar, poxa, ó, tem cara que faz isso daqui, eu quero fazer igual. Não é assim. Entendeu? Procura estudar mais como é que faz. Pô, existe uma documentação. Pô, aqui, ó, vamos precisar fazer essa documentação. Entendeu? Às vezes o pessoal do Facebook mesmo, ou Twitter, qualquer outra plataforma de anúncio, às vezes eles têm equipe de suporte que você pede para eles entrarem em contato com a tua equipe de TI e eles passam tudo certinho, entendeu? Não, com certeza. Uma outra coisa que você falou, e ele ali também falou, eu não sei o nome de vocês, mas vou falar ele e aquele, é o seguinte, às vezes também, eu não sei quanto de pessoas aqui na sala estão no nível de gestão ou estão no nível de analista e tal. Mas, de qualquer forma, eu vou dividir a minha opinião, que tem um pouquinho parecido com o que eles dizem ali. É sempre bom, às vezes, no seu time, você ter alguém que tenha um perfil mais analítico e um perfil um pouco multidisciplinar. Porque essas pessoas elas vão sair um pouco de pensar o que é só marketing, sabe? Então, o olhar que a gente sempre... que eu estou tentando trazer para cá, que é tipo, uma pessoa vê de BI, uma pessoa de tecnologia... Esse perfil ele vai conseguir ver oportunidades e até criticar, talvez, algumas ações de marketing que são elaboradas. Ele vai dar, talvez, o freio antes de chegar lá no TI. Né? Do tipo, gente, olha só, mas é legal isso aqui, mas para fazer isso aqui, a gente também tem que estudar, né? Porque também não adianta chegar lá e tacar na mão do coleguinha, falando, se vira aí, ó, eu quero fazer igual aqui a Stone, e é isso que eu quero. Então, eu acho que uma outra dica, não sei qual o número de pessoas aqui que está num nível de gestão, é tentar também trazer esse perfil para o time, sabe? Um perfil de pessoa que tem um olhar um pouquinho mais crítico ali, diferente um pouco de marketing. Essa pessoa vai dar uma ajudada até em argumentações, alguma coisa desse tipo. Tá. Mais alguém? Não?
Beleza. E aí, o que eu queria dividir com vocês aqui? Como eu penso que isso poderia funcionar. Tá. Eu já dei um spoiler antes, falando que tem uma pessoa multidisciplinar no time ajuda. Mas isso pode funcionar da seguinte maneira, né? Primeira coisa, acho que a gente tem que colocar... E aí todo mundo fala isso, né? Qualquer palestra que você vai, você fala, coloca o usuário lá no meio da coisa e tudo mais. Mas eu acho que não colocar o usuário, se coloca no meio da coisa. Porque você é usuário, né? Hoje você trabalha para uma empresa, mas você é usuário de várias outras empresas, né? Então, eu trabalho na OLX e trabalho no História, mas eu sou usuária para Netshoes, eu sou usuária para Stone, talvez, eu sou usuária para várias outras empresas. Então, poxa, o que as outras empresas estão fazendo que super me atraem e eu não estou fazendo por algum motivo? Então, essa é uma visão que, assim, eu acho que é bom tentar trazer para todo mundo, não só para marketing. Porque todo mundo é impactado por campanhas de marketing o tempo inteiro, ao menos que as pessoas tenham adblocks nos computadores, mas assim mesmo assim, ela em algum momento vai ser impactada na jornada dela. Ou ela vai ver no mobile, ou ela vai ligar a TV e vai ver alguma coisa. Então, tenta se colocar nesse centro aqui da questão. Tá? O outro item que eu acho super importante é tentar fazer o planejamento em conjunto. Então, é bem normal que a gente veja o seguinte, o marketing está fazendo o planejamento da campanha, TI está vendo o roadmap, produto está vendo o roadmap junto com TI, BI está preocupado em ver a meta lá que TI e marketing vão ter que entregar. E assim, por que a gente não tenta montar esse planejamento junto e a meta de marketing vai ser a mesma meta de TI, que vai ser a mesma meta de BI? Porque se você tem uma meta em conjunto, todo mundo vai ter que correr atrás dela. E aí, o que eu trago vamos tentar fazer o planejamento todo mundo junto, sabe? Ou seja, entrão mesmo, a tecnologia está fazendo lá o seu daily meeting, vai lá, entra e fala, putz, caramba, eu posso participar? E fica de ouvinte. Fica de ouvinte. Um dia você vai ser ouvinte, no outro dia você vai ser ouvinte, no outro dia você vai dar um pitaco, no outro dia você vai dar outro, no outro dia a pessoa vai te ouvir. Então, é uma forma de tentar com que isso aconteça. Compartilhar informações das áreas com todos os times. Eu já vi em outros lugares, e até colegas de trabalho de outros lugares, que muitas das vezes marketing pensa toda numa campanha, tudo aquilo, vai para o ar, fica tudo bonito no ar, e aí as pessoas da própria empresa perguntam, legal, né? Vocês... não sabia, alguém me perguntou lá que vocês estavam com um vídeo no YouTube e eu nem sabia. Então assim, tenta compartilhar as informações antes. Calma, vai melhorar. Respira, tem força. Tá? E aí, pegando até o exemplo aqui da colega, que ela falou que o problema é quando o atendimento, nem o atendimento que tem que fazer o atendimento daquela campanha sabe que a campanha está no ar. E aí, como é que a coisa fica, né? Imagina, a pessoa vira e fala assim, legal, tô vendo que vocês estão com uma promoção aqui. Bacana, me conta aí, porque eu também quero comprar. Né? Então, cara, tenta compartilhar com as pessoas. Quando as pessoas se sentem parte daquilo, elas vão te ajudar muito mais. É uma coisa óbvia isso, né? Então, quando alguém vem te pedir ajuda e não sabe do contexto, ela fala, cara, não vou fazer não. Mas se eu sei do contexto, possivelmente eu vou te dar pelo menos 5 minutos de atenção para você me contar o que é. Tá? E por último, isso é uma coisa que eu faço com meu time especificamente, de marketing no História, é tentar fazer reuniões reuniões bem curtas, de preferência até em pé, onde cada um vai falar o que está fazendo. Então, o time de marketing faz, o time de tecnologia faz, e se puder juntar isso numa coisa só, é melhor ainda, mas se não der, pelo menos faça. Porque acontece também de você ter um cara multidisciplinar no seu time, mas não adianta nada, porque ele não sabe o que o colega do lado está fazendo, o cara de assessoria de imprensa, sei lá, alguma coisa do tipo. Então, assim, tentar levantar
e falar, cara, ó, eu estou fazendo o projeto ABC, eu também estava fazendo o projeto ABC. Pô, então como é que eu posso te ajudar para que isso funcione? Então, vamos tentar deixar todo mundo na mesma folha, na mesma página. Porque quando a gente faz isso, as coisas funcionam melhor. Galera, por último, eu separei alguns minutos para dúvidas, mas antes eu queria mostrar para vocês um vídeo que eu acho incrível, que era a casa dos meus sonhos, tá? Um dia eu vou ter uma casa dessa, que é para a gente sair daqui pensando um pouco de caraca, tem muita coisa maneira vindo pela frente, e como é que eu posso fazer isso? Eu não vou deixar o vídeo todo porque é longo, tá? Então... a gente chegar nesses cenários que todo mundo, todas as empresas que têm marketing vão se aproveitar, né? Porque imagina você saber a hora que a pessoa toma café da manhã, a hora que a pessoa escova o dente, o que está faltando dentro da geladeira dela. Né, da vida. Posso tirar ou vocês querem deixar até o final? Pode deixar até o final? Tá.
Deve ser uma vida meio ruim, né? Então, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado a vocês a tentar pensar de uma maneira diferente quando se trata de integração com outros times. Eu tentei trazer alguns exemplos de campanhas que poderiam ser feitas se a gente tivesse essa integração. Eu estou aberta aqui para quem quiser vir me procurar logo depois e quiser trocar uma ideia, algum tipo de campanha que queria fazer, não sabe por onde começar, ou então só quer trocar ideia mesmo e me conhecer melhor. Eu estou aqui. E convido quem quiser saber um pouquinho mais sobre OLX e história, a gente tem LinkedIn, quem quiser entrar lá. Lá a gente conta um pouquinho da cultura da empresa, tem vagas e etc. Agradeço a vocês por terem vindo numa quarta-feira à noite e espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Gente, então, agora eu queria estimular aí uma discussão, ver quem tem perguntas, né, para a gente conversar um pouquinho, né? A palestra é só a primeira parte. Então, queria ouvir vocês. Eu tenho uma pergunta um pouco específica, porque eu tenho um marketplace também, e aí, quando você falou de tênis e que tem milhões de tênis, como é que a gente faz isso, né? Então, assim, você trabalha no LX e a gente tem lá milhões de anunciantes que fazem, conseguem colocar um pouco mais de anúncio nas suas campanhas através de um anúncio comprado pela OLX. Mas como é que vocês fazem, por exemplo, para fazer uma campanha institucional e metrificar o que foi para cada produto? Como é que você tirou receita de cada produto via aquela campanha? Eu estou fazendo justamente esse processo agora, então, de como mensurar isso, de fazer uma campanha institucional, entender que cada parte daquela campanha foi para um determinado produto, converteu, e como analisar isso em termos de receita, de quanto foi de receita que foi gasto ali naquelas campanhas, e em meio a um monte de produtos que você tem para expor. Tá. Acho que tá. Você está falando de uma campanha de branding, né? Tá. Qual é o seu nome? Graziela. Graziela, eu vou pedir até o seguinte, que você me mande essa pergunta por e-mail e depois eu vou dividir com você melhor e levo para o time e aí eu consigo te responder isso melhor. Tá? Então, campanhas de brand são metrificadas bem diferentes de campanhas de performance e acho que dividindo com o time internamente eu vou conseguir te dar uma resposta melhor para essa pergunta. Tá ok? Anota meu e-mail, pode mandar. Tá? Posso receber a resposta também? Oi? Posso receber a resposta também? A mesma resposta? Eu vou levar para o time, tá? E o que... Tá bom, eu vou levar para o time e o que der que eu possa responder para vocês, eu vou responder. Eu acho quase impossível responder. Tá. Aí, na verdade, tem várias variáveis aí, né? Porque as campanhas de branding, elas são medidas de forma diferente. O que você pode ter por exemplo, você tiver um modelo de atribuição, que você não meça só o último clique, e essa campanha de branding, em algum momento da jornada, ela gerou uma conversão, aí você consegue saber, olha, ela não foi o último clique, mas ela impactou inicialmente o usuário, e aí depois ele recebeu uma outra campanha, um e-mail, ou, enfim, foi lá na busca e digitou uma palavra-chave e efetivamente converteu. Mas aí você sabe, você consegue atribuir aqui, vamos supor, aquele primeiro contato do teu cliente foi com a campanha institucional, com a campanha de branding. Tá. Né? Independente de OLX, dando a minha opinião, eu acho que a gente tem que, quando for montar uma campanha de branding, tem que estar muito bem alinhado internamente com o objetivo daquela campanha. Porque, raramente, as campanhas de branding são mensuradas com a conversão final, né? Poucas... Oi? Então, aí depende assim, do objetivo que você tenha, né? Porque talvez o objetivo vai ser a intenção de uso do produto, né, do marketplace, ou vai ser, na verdade, awareness, as pessoas passem a conhecer mais.
Trazer um pouco mais para a realidade. Vamos trabalhar em categorias, por exemplo. Você está ali trabalhando com categorias, deu o exemplo do tênis, né? Aí você fez o carrossel do tênis ali e aí a pessoa clicou naquele carrossel, poxa, eu quero comprar o tênis. Aí ele vai lá e exatamente compra aquele tênis. Como é que você entende que aquela campanha e retira, talvez, da verba daquele produto vendido daquela campanha? Você diz de uma campanha, vamos supor que seja uma campanha de performance. Quer saber como é que, sei lá, aquele tênis foi vendido a partir daquela campanha? Exatamente. E aí você desconta de uma verba que você tenha de campanha para aquele produto. Não, então, basicamente, você tem que ter um tracking, né? Uma estrutura de tracking bem feita. Você pode fazer isso, tentar fazer isso pelo GA também. Você pode até atribuir os valores dos seus produtos dentro do GA. E quando você, sei lá, vamos supor que você trouxe lá de uma campanha de search, né, brand search. Vamos supor que o nome lá da sua empresa seja XPTO e as pessoas procuraram XPTO tênis para corrida. E aí, quando ela entrou no seu site, ela navegou, ela fez a conversão, você vai conseguir atribuir que aquela conversão veio da campanha XPTO, da palavra-chave XPTO, tênis de corrida. Então, hoje em História a gente utiliza o Google Analytics como tracking. E assim, você pode utilizar, tem várias outras ferramentas no mercado que trabalham com tracking, você pode traquear. Mas, digo, se você não tiver uma hoje, você que já quiser testar, você consegue testar com o Google Analytics, que é gratuito, você inclui lá as UTMs e você vai começar a conseguir ver isso com mais clareza. Como é que eu faço quando é com livros, né? Eu faço um Google Display, né? Normalmente eu trabalho com livros de medicina. Então, se eu tenho um congresso brasileiro de cardiologia, eu vou lançar um livro clínico de cardiologia, normalmente eu faço uma campanha de Google, porque médico vai procurar sobre aquele congresso, faltando uns 20, 30 dias antes, para saber quem é que vai palestrar, qual é a grade e tal. Então, eu pego o SEO do congresso, que não é meu, coloco na minha lista de palavras do meu anúncio, do meu livro, faço a campanha de ads, faço o tagueamento do link para que, quando cada um clicar naquele display e vá para o meu site e comece a se interessar pela compra, eu saiba quantos acessaram aquela página do produto vindo do Google Display. Isso aí é o tracking para eu poder... E o meu tracking vai até o comprar, porque depois, normalmente, a gente não consegue fazer o traqueamento, né? Mas no clicou comprar, eu já estou considerando uma conversão, né? Mas, em paralelo, no Analytics, você vê quantas impressões teve, qual foi o seu CTR, e, com base nisso, você sabe se apareceu muito, mas eu tive um número de visitas pequeno, ele apareceu demais para quem não é meu público, um problema de segmentação. Ou eu estou com um problema de dinheiro, porque aquela palavra está muito cara e aí ele não ranqueou, por exemplo. É uma série de análises que você tem que fazer. Hoje você tem alguma ferramenta de tracking? A gente trabalha com o Google Analytics, mas não sou eu que vejo, é o CTO. E a gente está justamente nesse momento de começar a fazer o traqueamento de tudo. A gente faz Facebook Ads, mas a gente ainda não trabalha o Google Ads. Então, a gente está querendo traquear tudo para ver qual é a performance de cada canal e como é que a gente vai fazer a estratégia de venda de cada produto também. Entendi. Assim, falando especificamente de Facebook, principalmente você tem os pixels lá do Facebook instalados dentro do seu marketplace. E eu sugiro que você coloque em todos os seus ads as UTMs do Google Analytics, né? E aí, tenta pensar até quanto você quer saber aquele resultado. Você quer saber por ad? Por exemplo, você pode ter um ad que o fundo é verde e um outro que é fundo roxo. Você quer saber qual que performa melhor, o verde ou o roxo. Então, você consegue chegar até nesse nível de traqueamento. Mas os 3 básicos que oriento que todo mundo tenha, na verdade, qual é a campanha que veio, qual o meio que veio, e palavra-chave, enfim, ou qual a peça que veio e tudo mais. Mas você consegue chegar até no nível de qual foi o ad específico que a pessoa clicou. Tá? Você falou no início de atribuição de last click, que você acha que não é justo tratar todas as campanhas só como last click. Aí eu queria entender se você usa outros tipos de atribuição dependendo da etapa do funil. Se você acha que o last click deve ser só o remarketing já do cara que já está à beira de comprar, e
os outros você usa outro tipo de atribuição de conversão, no final das contas. Tá, excelente pergunta. Então, na verdade, até que você não tenha um modelo de atribuição montado dentro da ferramenta de tracking ou um time de BI que veja isso, é importante que você veja pelo menos quais foram as conversões de assistência. Tá? Independente. Você tem o Google Analytics? Ou você tem uma outra ferramenta de tracking? Não, eu uso Analytics e vejo também as conversões assistidas pelo AdWords. Vejo pelo AdWords, mas assim, você tem outros canais que também você consegue ver lá no Google Analytics, certo? Isso. Beleza. Então, a minha sugestão é que você realmente acompanhe quais são as conversões assistidas e você vai fazendo testes A/B desses canais. Então, por exemplo, se você sabe... Vou chutar aqui algum canal que você use, tá? Vamos supor que você use, sei lá, alguma rede de afiliação. E você sabe lá que a rede de afiliação ela não gera propriamente a conversão, mas ela assiste ali no clique anterior ao da conversão. Talvez você pode começar a testar peças diferentes. Entendeu? Então, por exemplo, em vez de usar uma peça que seja compre agora, você também pode comprar uma peça que seja contextualizando mais o que ele está querendo comprar, entendeu? Do que, tipo, por exemplo, compre agora o seu tênis. Sabe? Pode ser talvez alguma outra coisa mais contextualizada ou de conteúdo mesmo do que propriamente dita conversão. Então, vale a pena você olhar cada canal, em que momento ele está dentro daquela vida útil do usuário e tentar fazer testes A/B de peças diferentes para ver se ele se mexe ou se ele se mantém ali naquele lugar. Obrigada. Nada. Precisa do microfone, porque a gente está transmitindo online, senão o pessoal não consegue escutar de lá. Espera aí só um minutinho. Olá, boa noite. Meu nome é Rodrigo, trabalho nas lojas americanas como Scrum Master. E, Rafaele, bacana a sua apresentação. Obrigada. Eu vi que você falou bastante sobre alguns conceitos que, na agilidade, a gente tem bastante, né? Eu, como Scrum Master, trabalho com o pessoal de tecnologia, diretamente, e estou muito ligado ao pessoal de marketing. Como na sua apresentação eu percebi que muitos conceitos como valorização do usuário, você pensa primeiro no usuário, você coloca o seu time conectado, né? Você está falando de BI, que é tecnologia, você está falando, às vezes, de um cara de back-end, de front-end, que está desenvolvendo um produto, e você busca conectar essas pessoas junto com a área de marketing. Eu queria saber quão profundo é lá na OLX, ou é a sua experiência com agilidade, e como isso modificou o marketing, e como vocês trabalhavam antes da agilidade. Porque eu imagino que vocês trabalhem com alguma coisa parecida nesse sentido. Vocês usam o Scrum lá? Tá. Então, o time da OLX tem um coaching de Agile lá na OLX. Tá? Eu vou falar vou falar do História, que é hoje o projeto que eu estou à frente, do que falar de OLX, tá? E acho que, na verdade, o História, por ser ele tem um teor um pouco startup, né? Que a gente lançou o História foi em fevereiro, então a gente está bem novo. Então, quando você tem pouca gente ainda trabalhando, você consegue fazer isso muito bem, né? Você consegue colocar todo mundo ali na mesma página, você consegue fazer isso com mais facilidade. Porque a pessoa que senta do seu lado talvez vai ser o cara que está fazendo o produto. E aí eu acho que o grande desafio de profissionais como você que você está falando em um momento onde você tem uma estrutura muito maior, como você manter isso. E aí eu vou falar na minha opinião, tá? Minha opinião de um profissional de marketing que eu acho que funcionaria. Você não perder esse teor de estar todo mundo participando do planejamento. E ter metas sempre compartilhadas. Porque, a partir do momento que você começa a falar que eu não preciso olhar para cá porque o marketing que traz isso e tecnologia tem que olhar para aquilo, as pessoas param de olhar para pontos diferentes. Obviamente, elas vão correr para pontos diferentes. Então, acho que o grande desafio é tentar sempre ter alguma coisa intrínseca ali. Até que a meta de marketing, a meta de TI seja diferente, mas lá no final seja para atingir o mesmo objetivo. Tá? Sei lá, trazer mais usuários. Para trazer mais usuários, marketing vai ter que fazer campanha XPTO, mas tecnologia vai ter que melhorar, sei lá, o produto vai ter que melhorar o funil de conversão, um exemplo. Mas eu acho que tentar sempre ter coisas atreladas é o que vai facilitar de todo mundo trabalhar junto ali. Tá.
Desculpa. Quantas pessoas são nessa equipe? Hoje no História somos 16. Vocês estão falando sobre a parte de tracking, de UTMs e a parte de modelo de atribuição. No caso, um passo que eu acho que é à frente disso, principalmente para a empresa que trabalha com plano de assinatura, onde a gente trabalha com Lifetime Value, o tempo de conversão é muito maior, então a gente não pode depender só de tracking, porque a gente sabe que o tracking vence, Sim. o cookie vence com 6 meses ali, e tem a questão do mobile hoje, que o tracking ele coloca um cookie no navegador, é um Exato. cookie a partir do navegador, então se o cara entra no mobile depois e efetua uma nova ação no teu site... Você diz cross-device, né? Na verdade, o É. cara está no app e aí vai para a web. Sim. Então, um passo à frente que a gente faz lá na DevMedia hoje é usar não só o tracking, mas também incorporar o tracking ao seu banco de dados. Que aí não tem como, tipo, o usuário ele pode entrar em qualquer device, em qualquer coisa que ele, ao logar no seu site ou ele está no teu banco de dados e baixar algum material, se cadastrar para alguma coisa, ele vai saber de onde ele veio e vai atribuir a ação, ou a conversão, ou o evento àquele usuário que está no teu banco de dados. Então, se você quiser, até você pode fazer uma campanha específica para aquele único usuário. O Google ele tá tentando até ajudar os usuários do AdWords agora, que ele vai lançar ainda, que é o Google Attribution, entendeu? Que ele Eles lançou apresentaram agora no Google tendo- Next, exato. entendeu? Aí para a galera ficar ligada aí no site que é Think with Google, entendeu? Que lá eles estão comentando bastante sobre essa parte, que é um próximo nível, assim, que eu acho na parte de tracking, que não... O próprio GA também já tem algumas coisas. Eu vi essa ferramenta, que é o Attribution, eles mostraram até no evento que teve em São Paulo há pouco tempo, no Google, que veio a Vinash, etc. Mas no próprio Google Analytics também, mas aí já é uma versão paga do Google Analytics, não é a versão gratuita, você já consegue começar a ter uma visão de user ID, né? Tipo, é a pessoa ali do que algo mais amplo. A gente já começa a melhorar e está a caminho de ter uma visão mais macro do que é o usuário, do que hoje a gente tem, né? Como hoje a maioria das empresas trabalham ainda. É uma dificuldade. Principalmente para a empresa que é ou plano de assinatura ou SaaS, né? Que no caso que o modelo de atribuição é muito mais longo do que um marketplace ou um e-commerce. Sim, com certeza. Aí, no caso lá da OLX, vocês utilizam algum tipo de tracking incorporado ao banco de dados? Ou vocês usam atualmente somente a parte que é mais externa mesmo, que é o tracking do navegador ali, que é o pixel do Facebook? Tá. A gente usa algumas ferramentas de tracking. Seu nome é? Helison. Helison, eu vou te pedir que você mandar essa pergunta e também trago para o time e te devolvo todas as informações que forem viáveis aí que a gente possa abrir. Tá ok. Ah, tá. Oi. Aqui. Tudo bem? É só uma troca mesmo. Lá Tá. vocês usam o Google Analytics 360, porque ele é absurdamente caro, né? Ou vocês usam o GA normal? A gente usa 360. Beleza. A OLX tem uma agência de digital que possa apoiar eles, ou tudo é feito internamente? Não, parte das campanhas é feita externa e parte das campanhas é feita interna.
Tá? São divisões. Tem algumas divisões de campanhas que estão feitas internamente. Então, na LX tem um time de performance que faz as campanhas de performance. Mas hoje no História a gente tem uma agência de performance, que é até a Vantari, que a Dani falou aqui no início. A Vantari, ela só atende o História dentro do LX ou também atende outras? Hoje atende História. Só. Rafa, boa noite. Meu nome é Bruno, eu estou trabalhando na célula de BI da Vale do Rio Doce. Nem dado tem, né? Tem quase nenhum dado lá para analisar. analisar. Pois bastante dado. Quase nada. Eu queria falar sobre time multidisciplinar, que foi o que você falou ali logo um pouquinho no meio da apresentação. Eu me identifiquei bastante com a parte que você fala, não vou depender de TI. Isso é uma coisa que a gente ouve muito lá na Vale, infelizmente. Mas o que acontece? Como eu tenho um background do Zoom, o Zoom é uma empresa um pouco menor, bastante menor do que a Vale, na verdade, são 90 funcionários, e lá eles implementaram essa questão do time multidisciplinar e funcionou muito bem. Só que foi algo que veio de cima, a inteira já se organizou. Eu fico pensando o seguinte, como é que seria a implementação dessa cultura dentro da Vale, que só ali no escritório a gente deve ter, sei lá, 1.500 funcionários. Por onde começar? Esse é o grande ponto. Tá. Vou dar uma sugestão, tá? Não quer dizer que seja o melhor caminho ou ideal, tá? Tem caso a caso e também depende muito da cultura da empresa e tudo mais. E aí, assim, a cultura em si da OLX também é uma cultura onde todo mundo troca ali os valores, etc. Acho que depois vale vocês darem uma olhada no LinkedIn, mas já é uma cultura que já impulsiona também você fazer um pouco disso, tá? Mas a minha sugestão foi, como eu falei ali antes, é tentar estar inserido no universo da pessoa também, sabe? Tentar ter o olhar dela de qual é o complicador para ela te ajudar. Porque é muito mais simples, tipo, cara, todo mundo faz isso, assim, eu faço isso quando alguém vem me pedir ajuda sem querer, às vezes você é involuntário e responde uma coisa. Você tentar pensar assim, putz, cara, a pessoa precisa disso, mas por que ele está falando que ele não quer fazer, ou ele não pode fazer, ou não é a prioridade naquele momento? E aí, tentar você, como BI, eu acho que você depende muito de tecnologia, é tentar entender qual é o problema. Tipo, cara, o problema é o banco de dados, o problema é isso, ou o problema é aquilo, e tentar levar a solução, sabe? Porque talvez o problema seja a ferramenta que hoje não integra com nada, ou o problema seja a forma que você está puxando os dados não é da melhor forma lá que o TI tem para poder trabalhar. Então, é tentar entender o problema. E a outra coisa, o que ele falou também, levar o que vai ser positivo se fizer. Tipo, se a gente fizer isso que eu estou te pedindo, o que a empresa vai ganhar? O que vai ser positivo? E não tentar só falar assim, BI vai trazer dados melhores e tal. Tá, beleza, mas o que vai melhorar para todo mundo? Sabe? Tipo, cara, eu tenho certeza que todos os times trabalham para trazer o melhor resultado para a empresa. Né? Na verdade, esse é o objetivo, né? Então, acredito que todo mundo faça isso. Então, tenta trazer o porquê que aquilo vai ser melhor. Obrigado. Com licença, boa noite. Boa noite. Meu nome é Eric. Eu tenho uma pergunta um pouco mais simples, na verdade. Para uma marca que está começando, eu imagino que seria o ideal uma campanha de branding e uma campanha também de conteúdo usando o e-mail marketing. Mas levando em consideração que essa marca também não tem tantos recursos para investir, você recomendaria... Você diz budget, assim, hoje não tem tanto grana para poder investir uma campanha Exato. de branding. Você recomendaria investir mais em branding ou na questão do conteúdo? Essa não é uma pergunta mais simples que você está fazendo. Tá? Não é uma pergunta mais simples? Só para te avisar. Só para você saber que não é a mais simples que você está fazendo, tá? Mas vamos lá. É a mais simples? Não é a mais simples. Mas assim, eu não sei de qual segmento a empresa que você está atuando e tal. Eu vou dar uma sugestão se fosse a minha empresa, tá? Perfeito. Sei lá, eu, Rafa, decidi criar alguma coisa na vida. Cara, eu tentaria investir em inbound marketing, assim, tentaria investir em conteúdo para que você tentasse converter aquela galera que está entrando. Já que você não tem muita grana para fazer uma puta campanha de brand, tudo depende também dos players que você tem no mercado, né? Se você só tem player pequeno, ok, né? Beleza, talvez você vai conseguir dar uma brincada ali naquele mercado. Mas, assim, se você só tem gente monstra investindo muita grana e você está começando agora e você não tem grana para brigar com aquela galera, tenta aí, talvez, primeiro com que fidelizar aqueles clientes que te conhecem e eles passarem a ser seus
parceiros e replicadores do que o que você faz é bom. Eu tentaria ir por esse caminho, tá? Por conteúdo e tentando converter essa galera para que essa galera estivesse do meu lado e aí sim eu fosse conquistando mais gente. Perfeito. Muito obrigado pela resposta. Nada. Te adicionei no LinkedIn. Tá bom. Te adiciono lá. Gente, mais alguma pergunta? Pode? Assim, você tem uma categoria de produtos lá, eu sei que ela falou, mas eu queria voltar no assunto um pouco. Por exemplo, você acha mais fácil você converter através da seleção de vários produtos ou você focar em um produto que é muito top? Tem essa diferenciação? Que vocês têm uma preferência de fazer uma estratégia em relação a isso? Vamos lá. Vou tentar entender o seu cenário. Você tem vários tênis. Você tem Beleza, você tem vários carrossel com vários tênis. E aí vamos supor que tenha... Vamos supor que a sua meta ou a sua entrega independa do tênis que você tem que vender, tá? Tem que vender qualquer um, porque para bater a meta, qualquer um não faz diferença. Eu tentaria entregar mais opções para o meu usuário. O usuário que ainda está na busca, tá? Ele ainda não sabe o tênis que ele quer. Mas a partir do momento que ele entrasse num tênis específico no meu site, eu faria um retargeting dele para entregar aquele tênis e outros tênis similares àquele. Ou similar no preço, ou similar, talvez, no tipo do tênis, porque tem vários tipos de tênis, né? Tem de corrida, tem casual, tem, enfim. Ou tentaria entregar ele pelo preço, ou tentaria entregar pelo mesmo tipo de produto. Mas, assim, pensando que você não tem nenhuma meta. Agora, se você... não, eu tenho que vender aquele tênis que é encalhado e ninguém quer. Aí é diferente, né? Você vai ter que fazer uma campanha específica para aquele tênis, para que ele venda. Mas se você tem uma meta flat, independe do tênis que você vai vender, eu, no momento de exploração do usuário ainda, tentaria entregar mais produtos para eu conseguir saber qual produto que ele está procurando. Porque se eu entrego vários tipos, ele clica em um, possivelmente é aquele tênis que ele está procurando. E aí você consegue fazer uma campanha de remarketing em cima dele para que ele volte para aquele tênis e para similares àquele. Tá. Gente, mais alguma questão aqui? Boa noite, Vitor. Boa noite. Queria saber o quanto o jogo muda quando eu estou falando de download de app. Se tem mudança significativa na forma que eu vou atuar ali no funil, eu posso encurtar. Quando você fala de download de app gratuito, principalmente, tem o jogo. Eu sei que tem de ferramenta, tudo, canal, vou mudar, mas... Oi? A menor taxa de custo por clique é download. Então, assim, na verdade, as campanhas de download de app, elas, como o amigo ali falou, se você der uma pesquisada no mercado em geral, tem... É porque depende da maneira que você vai fazer também, né? Tem gente que trabalha, sei lá, com muita afiliação, tem gente que trabalha somente em campanhas de performance, digo ali, do search e tudo mais. Tudo depende de qual caminho você quer seguir, ou se você vai fazer um caminho, um mix ali, um share de canais de marketing diferentes. Mas eu acho que também as métricas que você vai olhar é diferente, né? Então você vai ter que ver o custo por download, enfim, o custo pelo clique por download, as campanhas, a estrutura em si do ad de baixar download é diferente da estrutura de uma campanha que você leva para a web. O usuário de mobile é um usuário diferente de web. Então, assim, tem vários... Você tem que ter, sim... Se a sua pergunta era, você tem que ter um olhar diferente, sim, você tem que ter um olhar diferente. Em termos de estrutura funcional, em termos de estrutura, a combinação das áreas, quem trabalha junto, você acha que por trás ali muda também ou se mantém? Eu acredito que se mantém, assim, porque você, da mesma maneira, você vai ter um desenvolvedor desenvolvendo aquele app. Da mesma maneira, você vai ter alguém que vai estar analisando os resultados de baixar aquele app, ou de interação dentro do app, de engajamento dentro do app. Então, acaba que, se você conseguir trabalhar em conjunto, sendo app, sendo web, é excelente. Outra coisa legal para ele, talvez, seja usar um programa chamado Mixpanel, né? Que aí tu vai conseguir ver o teu fluxo do aplicativo e ver onde o teu usuário para.
E aí, depois disso, você vai ver, e aí você consegue fazer uma outra campanha para voltar para aquele teu fluxo específico, se o teu usuário desinstalar o teu aplicativo, entendeu? Isso depende de budget também. Também, né? Oi, boa noite. Meu nome é Bruno. Eu queria uma opinião pessoal, profissional, e até mesmo saber como vocês lidam com isso na OLX, em questão de UX. Hoje a gente tem no marketing diversas ferramentas, diversos canais para trabalhar remarketing, diversas coisas que a gente consegue inserir no site, e eu acho que, de alguma forma, a gente às vezes se perde com isso. Então, a gente acessa um site, a gente vê um overlay de shopback, sai, entra uma coisa de social miner, entra um outro overlay, e a gente acaba se perdendo um pouco nessa questão de UX, em busca de, talvez, um incremento de ROI, ou alguma coisa um pouco mais na hora. Eu queria saber como vocês lidam com isso dentro da OLX, como vocês implementaram essa cultura, e a sua opinião pessoal sobre todos esses canais, como vocês fazem para definir, legal, isso aqui vale a pena trabalhar para ter um incremento de receita, isso aqui não, é mais importante nesse momento ver uma experiência melhor. Tá. Eu vou falar do meu momento agora, tá? Falando de história, a pessoa que é a head de produto e UX é meu melhor amigo, tá? Não, tô brincando, é meu melhor amigo, mas assim, é a pessoa que eu tenho do meu lado para dividir todos os meus problemas. E aí esse é o passo 1, né? Porque se a pessoa de produto e UX está sabendo o que você está sofrendo, ela vai te ajudar. E aí, em relação a ver o funil e tudo mais, eu acho que o funil de conversão, ele também ele é muito visto hoje no mercado pelo time de marketing. Mas o funil de conversão ele deve ser visto também pela pessoa de produto UX. Tá? Muitas empresas e vários profissionais de UX que eu já tive a oportunidade de trabalhar trabalham dessa forma, vendo o funil de conversão inteiro. Então, não sei se lá é dessa maneira, mas eu acho que, se não for, acho que vale o toque. Tal. E aí, a partir do momento que você tem a mesma pessoa vendo o funil de conversão, que você sofre ou você se dá bem, fica mais fácil, né? Porque você começa a falar assim, cara, o ROI está diminuindo, mas você fez alguma mudança aqui? Tipo, teve alguma mudança no produto? Teve alguma mudança no design? Teve alguma mudança na experiência do usuário que mudou? Teve algum fluxo que foi alterado? Porque também tem muito disso, né? Muitas das vezes a gente faz mudanças no produto e quando as áreas não são muito integradas, você fica sabendo depois que mudou. E aí você começa a achar, putz, a campanha está performando mal, não está legal, o ROI caiu, mas aí é porque, na verdade, alguma coisa mudou lá no meio do caminho e você não foi comunicado. Então, eu acho assim, que a dica é ter o cara como melhor amigo ou a cara como melhor amiga e tentar dividir a responsabilidade do funil junto com essa pessoa, porque qualquer mudança que possa ser feita, isso vai impactar o final, possivelmente. Tá. Gente, mais alguma questão, pergunta, comentário, participação? Eu tenho uma dúvida mais sobre o que você falou ali no início, aquela frase de não, isso vai ter que passar por TI, que é uma questão que o marketing sempre vive de ter esse gargalo do TI. E eu acho que é um problema um pouco inverso do que acontece na Vale, que tem muita gente, eu trabalho em startup e é aquela coisa. São 2 desenvolvedores para lidar com o problema da empresa inteira, tendo que aceitar a demanda de todas as frentes. Então, quando o marketing é demandado uma meta agressiva de resultado imediato e tem que entregar logo, quando ele pensa que ele vai ter que entrar na fila do TI para poder entregar aquilo, é exatamente essa frase que vai vir. Não, cara, eu vou ter que passar por TI. Então, você vai tentar fazer milhares de malabarismos para não ter que chegar lá. E eu queria entender se você lida com essa priorização assim, de 300 tarefas e todo mundo acha que a sua tarefa é mais importante. Se você consegue criar uma matriz de priorização e falar, não, isso aqui a gente vai ter que deixar para o longo prazo, isso aqui é curto prazo, e lidar com essa questão de pressão de cima para baixo mesmo, que é entregar o resultado final e entender que, para entregar esse resultado final, realmente tem que passar por um fluxo de um tempo, né? Para implementar tudo. Com certeza. E aí alinhar essa expectativa com a equipe, do tipo,
Marketing, você não vai conseguir fazer isso em 2 dias. TI, você tem que entregar isso mais rápido do que 2 semanas. Então, acontece Pô, 2 semanas muito. não tá ruim, não. Não, exatamente. Tá, tô brincando. Vamos lá. Eu acho que eu vou responder em 2 partes, tá? Primeiro eu vou responder a parte bonita e boa. Se você conseguir fazer o planning com todo mundo, você vai conseguir definir e saber aonde no roadmap você vai estar. E aí você vai conseguir voltar lá e falar assim, gente, eu queria muito entregar isso aqui, mas, enfim, eu não estou lá para ser entregue em dia 30 de fevereiro. E aí, a outra parte, que é a parte da sofrência, aí, que marketing... na verdade, muitos profissionais de marketing que eu trabalhei, muita gente, as pessoas falam que marketing adora fazer gambiarra, né? Marketing adora dar um jeitinho, a gambiarra. Mas é verdade, na verdade, marketing, ele sempre tenta achar uma maneira daquilo ali funcionar. E hoje tem várias ferramentas que te possibilitam fazer isso, assim. Então, dependendo da mudança que você vai fazer, você consegue fazer, sei lá, talvez por um Google Tag Manager, por exemplo, entendeu? Ou talvez criando uma landing page através de ferramentas de landing page, você coloca o seu domínio. Então, hoje tem algumas alternativas, na minha opinião, são alternativas paliativas, obviamente, não é para você ficar usando isso eternamente. Tipo, você criar uma landing page, você nunca mais vai pedir para alguém lá de produto fazer uma landing page super legal da maneira que você queria. Não, eu acho que você tem que pedir. Mas, também, assim, eu também discordo daquela coisa, tipo, se ninguém vai fazer para mim, eu também não consigo entregar, vou ficar aqui chorando, e, tipo, chorando as pitangas porque eu não consigo fazer. Eu acho que tem que, sim, se reinventar. Eu acho que pode, talvez, usar ferramentas como essa que facilitem as implementações diferentes. Mas, cara, fiz alguma coisa no Tag Manager, isso e aquilo? Cara, mostra isso. Fala assim, estou fazendo essa gambiarra aqui porque ainda não tem aquilo lá, tá? Então, assim, pô, galera, me ajuda lá, que aí eu vou parar de fazer gambiarra. Então, acho que tem os 2 lados da moeda, né? E lá o marketing usa o Tag Manager ou vocês deixam isso com tecnologia e eles fazem as implementações? É uma dúvida mais operacional mesmo, assim. Não, a gente tem Tag Manager. Mas o marketing mesmo opera o Tag Manager? Pode lá. operar. Entendi. Não é proibido. Entendi. Mas, obviamente, você tem que ter um alinhamento, né? Você não vai trocar a home do site lá, colocando ela para outra cor e não contar para ninguém, né? Assim, ou tirar o botão de conversão, né? Esconder aqui o botão. Entendi, obrigada. Não, só para complementar também que a pergunta dela, que eu acho que é importante o marketing também ter um alinhamento do que é prioridade dele para ser entregue com TI. Então, por exemplo, o que acontece muito que vira gargalo é que, às vezes, o marketing não... Eu sou de analytics, na verdade, né? Então, eu já sofri muito essa questão de receber demandas e aí não ter esse alinhamento do que é prioridade, e aí parece que sempre vem demanda nova e parece que você é sempre o gargalo. Tá? Então, assim, o que funciona muito é isso. Você, primeiro, ter uma pessoa que vai alinhar com o time de TI o que tem que ser entregue e quanto tempo, né? E, segundo, ter alguém do lado de vocês que vai alinhar tudo que tem que ser entregue e conversar com as pessoas, né? E aí sentar com a pessoa e falar, olha, gente, a gente precisa entregar isso porque é importante para isso. Né? E aí você vai listar tudo que você precisa ser entregue e assim, o que é a prioridade, né? E aí ter sempre esse alinhamento do que está entrando no sprint dos caras para ser entregue. Né? E aí, realmente, você comentou algumas vezes, é importante unir o time de TI e o time de BI para poder todo mundo estar dentro da mesma coisa, né? Fazendo a mesma coisa, porque, no final das contas, a meta é de todo mundo. Né? É isso aí. É importante ter esse alinhamento. Gente, olha, o papo está muito bom, mas a última pergunta, então, daqui a pouco a gente vai precisar... Espera aí, eu vou passar o microfone aqui para você. Espera aí. Tipo assim, como eu também sou da parte de TI, aí eu vou defender um pouco a parte de TI também. Ninguém tá falando mal, não, hein? Não, tipo assim, Eu adoro meu CTO, ele tá lá ótimo. Deve estar me vendo lá. Tá felizão. O que o cara de TI ama, tipo assim, de verdade mesmo, quando o pessoal de marketing manda, no caso é que quando vocês mandam a solicitação, vocês só mandam assim, eu quero isso. Pô, pesquisa um pouco a documentação daquilo, o que vai ser preciso para fazer aquilo, envia os links da documentação, faz um e-mail legal com os links da documentação,
onde ele vai pegar o código para fazer aquilo dali, se é para fazer uma landing page, às vezes, que nem ela falou, se for um hot site, uma coisa que não vai fazer parte do site, tenta usar uma ferramenta, OptimizePress, LeadPage, entendeu? Agora, se for algo complexo, assim, que demanda fazer uma integração com um banco de dados ou algo no código mesmo, tenta ser o mais específico possível, que às vezes, até quando empresa grande, no caso, quando você manda parada específica, o pessoal de TI até passa a sua solicitação na frente, por causa que ele entendeu o que ele quer. Ele sabe o que ele tem que fazer. Então, tipo assim, aí aquelas pendências que fica ali, tipo assim, conectar o Facebook com banco de dados. Tá, ele fala, tá bom. Ele pergunta o que é Facebook. Ele só usa aquilo em casa, entendeu? Só usa para postar foto com a galera. Ele é de TI, mas ele, tipo assim, pô, tu falar, eu quero ligar com banco de dados. Pô, tenta pesquisar antes, no Google mesmo ali, faz uma pesquisa, vê. Aí tu vê a documentação que ele precisa, tu vê tudo, e tu abre o teu card lá no Trello, ou por e-mail, qualquer coisa, com todos os links das documentações que ele precisa ver e tudo, por causa que o cara... Quando ele tem que correr atrás, às vezes ele tem que entrar em fórum para ver como é que faz aquilo, é isso que dá preguiça nele, porque a parte do código a gente faz rápido. Entendi. Boa dica, entendeu? Mas a boa é a dica. E cuidado, pelo amor de Deus, com Tag Manager, cara, que o pessoal de marketing enche aquilo aí de JavaScript. Aí quando vai ver, tá cheio de memory leak no servidor. Tá bom. Bom, gente, então, o papo está muito bom. Gostei muito da participação de vocês, foi ótimo. Obrigada, gente. Enfim, adorei. E conto com vocês para os próximos eventos, tá? Participem ativamente, indicando palestrantes, temas, enfim, acessando conteúdo, enfim. Então, a cada 2 meses a gente está aqui, né? Então, em setembro a gente já tem uma data. Eu não sei de cabeça exatamente a data de setembro, mas a gente vai ter outro WW em setembro. Então, convido vocês para estarem sempre aqui presentes, tá? Então, muito obrigada. Ótima noite para vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau, gente. Boa noite.